Começou um papo sem pé nem cabeça, inclusive sendo debatido na grande imprensa. É óbvio que já participei de debates desse tipo e dou minha opinião. Não tem comparação entre Flamengo de 2019 e Botafogo de 2024. Não tem cabimento comparar aquele time que tem menos derrotas do que títulos a este Botafogo que ainda briga pelo Campeonato Brasileiro, podendo perder. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre uma pauta que vem tomando conta dos programas esportivos, né? Eu já participei desse tipo de debate no Band Esportes, na Band também, e tenho que dar minha opinião aqui no canal. Ah, você pode falar quem te perguntou. É verdade, quem me perguntou. Talvez nenhum de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês gostariam de ouvir a minha opinião sobre isso. Eu acho uma loucura comparar o Flamengo de 2019 ao Botafogo campeão da Libertadores de 2024. Uma completa loucura. Aquele time do Flamengo foi completamente disruptivo. Foi um time que mudou a história do futebol no Brasil. Há elementos daquele time do Flamengo, e a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que não existiam no futebol brasileiro antes da chegada do Jorge Jesus. E a chegada do Jorge Jesus mudou a história do futebol brasileiro. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora bandbet.com, faça seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores odds do mercado. Eu falei muito aqui sobre BandBet Multiplica, ou seja, as odds multiplicadas no jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, com um boost espetacular, ou seja, se você foi na minha e cravou lá o Botafogo ganhando com o gol do Luiz Henrique, estava pagando 8-1, uma coisa sensacional. E tem vários desses ao longo da semana. Por exemplo, no jogo entre Corinthians e Bahia, nesta terça-feira, você terá as melhores odds do mercado para você em bandbet.com. Então acesse bandbet.com, faça a sua fezinha. Eu iria no Corinthians, que tem 7 vitórias seguidas. Tá bom? Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Retomando aqui o tema principal deste vídeo. O Jorge Jesus muda a história do próprio futebol do Brasil. Veja, sem Jorge Jesus não haveria Abel Ferreira nem Arthur Jorge por aqui no Brasil. Deixa a sua opinião, o que você pensa sobre isso aqui nos comentários. Mas quando Jorge Jesus chega ao futebol brasileiro, era um cenário dominado por técnico como o Filipão, que havia conquistado o título brasileiro em 2019. Então, a partir daí, o futebol brasileiro era algo completamente rudimentar até, né? Cheio de chutões, ligações diretas, saída de bola bem rudimentar. E o que o Jorge Jesus fez foi trazer um estilo europeu ao futebol brasileiro, jogando com uma saída de 3, a chamada saída lavoupiana, baixando o Ilharão entre os zagueiros, ora baixando o Felipe Luiz para jogar ao lado dos zagueiros, ora o Rafinha, fazendo uma saída de 3 para ter superioridade em relação à marcação adversária, fazendo uma pressão incrível na saída de bola do adversário, jogadas ensaiadas de lateral. Me lembro no jogo contra o Ceará, que tem aquele lateral, o Pablo Mari fica lá na linha de fundo, dá uma cabeçada para trás, ninguém estava entendendo nada. Hoje todo mundo faz isso no futebol brasileiro, não tem a menor comparação com esse Botafogo campeão da Libertadores. Eu acho até uma ingenuidade fazer essa comparação. É tipo, a semelhança é que havia um técnico português no Flamengo e um técnico português no Botafogo. Nada mais do que isso, que eles ganharam finais únicas. Até porque o time do River Plate, derrotado pelo Flamengo em Lima, era muito melhor do que esse time do Atlético Mineiro dirigido pelo Gabi Milito, né? Então a forma de jogar do Flamengo
era muito diferente da forma de jogar desse Botafogo. E no papel, o time do Flamengo era muito melhor do que o do Botafogo, se não bastasse isso. Isso não significa que o Flamengo seria campeão da Libertadores. Até porque, só pelos jogadores, como muitos técnicos falam, né? O caso do Renato Gaúcho, por exemplo, que fala, me dei 200 milhões. Ele teve mais do que 200 milhões, ele teve 400 milhões na mão e perdeu absolutamente tudo com o Flamengo. O Abel Braga, por exemplo, que começou aquela temporada de 2019, deixava o Arrascaeta no banco de reservas. Chega o Jorge Jesus e bota todo mundo para jogar, inclusive criando um novo posicionamento para o Gerson. O Gerson no Fluminense era quase um atacante. Ele chega ao Flamengo, no primeiro momento é reserva, porque ele jogava com o Coelhar e o Ilharão. Depois sai o Coelhar, o Ilharão é recuado, novo posicionamento para o Ilharão, e o Gerson entra recuado também em relação ao que ele jogava no Fluminense. Então o Jorge Jesus fez vanguarda no futebol brasileiro. Tanto que eu reputo esse time do Flamengo de 2019 como um dos melhores times que eu vi na minha vida. E olha, como diz o Trajano, eu venho de longe. Eu vi muita coisa boa. Aquele Flamengo era um absurdo. Ganhou 5 títulos, perdeu apenas 4 partidas. É bem verdade que foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense nos pênaltis, naquela cobrança ridícula do Diego Ribas, mas não perdeu, empatou, né? E uma das derrotas foi para o Santos, com o Flamengo já com a cabeça no Catar, na disputa do Campeonato Mundial de Clubes contra o Liverpool. Então não tem comparação, gente. O time do Botafogo é bom, o técnico Arthur Jorge é bom, mas o Botafogo está disputando o título brasileiro até agora e eu acho que tem grande possibilidade de perder o Campeonato Brasileiro, inclusive. Tem grande possibilidade de perder, porque é o seguinte, o Flamengo deu uma mãozinha para o Botafogo, né? Porque o Flamengo ganhou do Internacional, acabou. Para mim não havia chance de o Internacional ser campeão. Eu sempre falei sobre isso. Não tinha a menor chance. Porque tem 2 jogos muito difíceis, né? Botafogo e Fortaleza ainda para finalizar. Matematicamente era possível, mas muito improvável. O Flamengo ganha do Botafogo, acaba com qualquer chance de o Botafogo, de o Internacional ser campeão brasileiro, quebrando uma invencibilidade, inclusive, de 16 jogos do Internacional. E aí o Inter agora joga contra o Botafogo, se ganhar e o Palmeiras ganha do Cruzeiro, tá tudo aberto. De novo com o Palmeiras na frente, inclusive, do Botafogo. Então acho que o Botafogo pode perder o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 2019 com 4 rodadas de antecedência e foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo final de semana. Celebrou o título brasileiro praticamente no avião, ali na rua, né? Celebrando com os torcedores a conquista da Glória Eterna de 2019. Então, gente, não tem comparação, é uma maluquice falar sobre isso. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.